Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês a crítica de Homem-Aranha 2. Antes de falar sobre o filme propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pequena declaração aqui que Homem-Aranha 2 é o meu filme favorito do Homem-Aranha, junto de Aranha-Verso. E também é o filme que eu mais vi junto de Aranha-Verso e de Homem-Aranha 3. Então pode ser que tenha uma pequena dose de nostalgia e favoritismo nessa crítica, beleza? Mas eu vou tentar controlar isso porque geralmente eu sou imparcial nas minhas opiniões aqui no canal. É um paradoxo falar que é minha opinião, mas que ela é imparcial, né? Porque opinião já é Enfim, Homem-Aranha 2. O filme começa 2 anos após o primeiro filme. O Peter Parker já tá morando sozinho, ele parou de morar com o Harry depois que o Norman morreu. Teoricamente porque o Harry assumiu a Oscorp e isso não daria tempo dele dividir apartamento com o Peter. E o Peter também não moraria de favor, né? Então ele foi atrás de um apartamento próprio. Em 15 minutos de filme a gente já tem uma breve demonstração de como o filme inteiro vai ser. O Peter tá ali chegando atrasado pro trabalho, ele tenta usar os poderes de Homem-Aranha pra ganho próprio, ele acaba sendo obrigado a usar pra proteger as pessoas, e nisso ele acaba falhando com a obrigação dele como Peter Parker. No caso, ele é demitido porque ele atrasou a entrega das pizzas, graças às 2 criancinhas que ele teve que salvar. E assim, logo nesse começo tu vai vendo o Peter tá tão soterrado em ser o Homem-Aranha, que ele tá atrasado pro emprego, ele tá atrasado pra faculdade, ele não tem tempo pra tirar fotos e pra ganhar dinheiro no Clarim, e ele não lembra nem que é o próprio aniversário. Claro que assim, pode ser só uma coincidência ali do filme, mas o que ele quer dizer? O Peter tá tão focado em ser um Homem-Aranha que ele tá esquecendo de viver a própria vida, ele tá esquecendo que ele também é Peter Parker. E isso só é reforçado com a cena em que ele diz que ele vai pra a apresentação da Mary Jane, que toca aquela música lá de fundo, falando: você você tentou tanto ser outra pessoa que você esqueceu quem você é. You tried so hard to be someone that you forgot who you are. You tried to fill some emptiness till all you had spilled over. O Peter tá literalmente perdendo a própria alma, porque ele não sabe quem ele quer ser. Ele tá seguindo o legado do tio Ben. Ele quer porque quer cumprir com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Só que ele não tá sabendo dosar a situação. E o filme inteiro tem muito mais Peter Parker do que Homem-Aranha nesse filme, porque ele foca no coração do personagem. Ele não tá focado em mostrar lutinha, não tá focado em mostrar porradinha. Ele quer ver a alma do personagem. E é por isso que é um filme tão legal. Porque tu não é obrigado a... Tu não é obrigado a ser fã do Homem-Aranha pra ver esse filme. Ele é basicamente um filme de drama. É basicamente um filme... Tá, ok, aí entra a parte que eu exagero. Mas tipo, tá tranquilamente pra ser um filme de autoajuda. Por quê? A gente vai acompanhando ali o Peter, ele promete pra Mary Jane que ele vai estar lá no teatro, que ele vai participar, só que aí aparece um Homem-Aranha. Ele tá indo no caminho dele pro teatro, na mobilete dele, aparecem 2 criminosos. Aí ele tem que decidir, Peter Parker ou Homem-Aranha? Homem-Aranha. Ele deixa o compromisso pessoal dele de lado pra ser herói. Ele vai lá, ele luta contra os criminosos, ele impede um assalto, ele impede que pessoas sejam atropeladas por um carro, mas ele falha. E nisso, ele vai aos poucos empurrando a Mary Jane pros braços do John Jameson, que é o filho do J. Jonah Jameson, que é o astronauta. E assim, é triste porque o Peter, ele queria ficar com a Mary Jane. Isso tá claro desde o primeiro filme, só que ele não pode. E ele impôs essa regra de que ele não pode a ponto que chega a ser visualmente desconfortável, mas não é porque é ruim, porque a atuação é zoada. Não, é pra ser visualmente desconfortável, porque ele quer, mas ele não pode. E ela quer ele, mas ela precisa que ele diga que quer ela também. Então fica os dois naquela proximidade meio escrota, e a Mary Jane fica tentando dar sinais de que ela quer o Peter e tentando implorar pra ele visualmente que quer que ele peça ela, ao mesmo tempo que o Peter fica devolvendo o olhar de uma forma que é meio... não dá, não posso fazer isso. Eu sei, eu também te amo, mas não dá, entendeu? E fica essa situação escrota. E aí passa o filme todo nessa relação dos dois, até que lá na frente ela entende o motivo e eles
ficam juntos, né? Mas claro, isso lá pro final do filme. Agora, voltando aqui pro foco. Ao mesmo tempo que ele tá tendo essa dificuldade com o relacionamento dele, tem um lance da vida acadêmica. Porque o Homem-Aranha não é só relacionamento, né? Ele tem também a vida pessoal dele ali como universitário. Ele tá falhando com a faculdade, e as notas dele estão caindo, a presença dele tá um horror, ele tá indo extremamente mal. Por quê? Porque ele não sabe equilibrar, ele não tá conseguindo. Só que aí qual que é a sorte dele? O Dr. Connors, ele é um cara extremamente generoso. E ele também conhece o Dr. Otto Octavius, que é o cara que é em quem o Peter tá baseando o trabalho dele. Então o que acontece? O Peter dá sorte do Harry também tá financiando o projeto do Otto, e aí ele acaba encontrando pessoalmente o Otto. E é aqui que vem o meu paralelo favorito do filme. O Peter conhece o Otto Octavius, que é um cara que tá realizando o sonho da vida dele, fazendo energia sustentável para todas as pessoas, e ele é casado, e ele tá com a mulher que ele ama, e ele é feliz. E o Peter vai vendo aquilo, ele vai tentando entrar comprar essa ideia de que ele tem que conquistar a Mary Jane, ele tem que escrever poemas pra ela. Só que tudo isso enquanto na cabeça dele ele continua falando, tu não pode ficar com ela. Mas ele tenta lutar contra essa vontade, ele começa a escrever poema, ele começa a focar em poesia, focar em várias coisas pra tentar conquistar a Mary Jane. Sendo que ela já tava ali pra ele, mas ele é banana, ele não percebe. E aí pra desenvolver ali a história, o que acontece? O Otto vai fazer o experimento dele na frente de várias pessoas ali, a grande demonstração do poder do sol na palma da mão, dá tudo errado. Só que não é dar tudo errado num nível, não ligou. Não, o projeto funciona, só que ele é instável, ele não vai estabilizar, ele não vai parar de acumular energia. Então o projeto é obrigatoriamente desativado pelo Homem-Aranha. Só que não antes de matar a Rose e de fritar o chip inibidor que tá na nuca do Otto. E aí entra o lance do paralelo, né? Porque o Otto, ele era tudo que o Peter queria ser. Só que ao mesmo tempo que o Peter aprende a lição de que ele tem que abrir mão dos sonhos dele na expectativa de ser feliz, o Otto, ele perdeu tudo que ele tinha e ele tá focado só no sonho. O Peter, ele não quer, ele quer ficar com a Mary Jane, mas ele não pode ser mas ele não quer ser Homem-Aranha. E o Otto, ele perdeu a Rose e ele quer fazer o sol artificial. Só que o Peter aprende a lição dele e no final ele acaba transmitindo esse aprendizado pro Otto. Porque eles são opostos que no final se tornam iguais. Aí ok, o Otto sofre um acidente lá, ele se torna o Dr. Octopus e desaparece por um tempo, até que ele resolve reiniciar o projeto dele. O que traça ainda mais a linha de paralelo entre o Peter. O Peter, ele quer chegar na Mary Jane e ele quer se livrar do fato dele ser Homem-Aranha. Ele quer se livrar da obrigação de ser Homem-Aranha. O Otto, ele perdeu a Rose e ele quer continuar no sonho dele. Eles são opostos exatos. Então acaba que chega o segundo confronto entre os dois, tá ali o Otto obcecado pelo dinheiro que ele precisa para financiar o projeto e o Peter tendo dificuldade na luta porque ele não sabe o que ele quer. O Otto tá determinado, mas o Peter não. Então a luta acaba que dura mais do que deveria porque o Peter não tá 100%. Aí ok, ele acaba lutando ali com o Otto, ele salva a Tia May que tinha sido feita de refém, o Otto escapa e aos poucos os últimos pregos são postos no caixão do Homem-Aranha. O Peter não tá com a vida legal, ele não tá sabendo equilibrar as coisas. A Tia May vai perder a casa dela, e ele não pode fazer absolutamente nada sobre isso. O Harry Osborn odeia ele, porque ele não entrega quem é o Homem-Aranha. A Mary Jane não tá mais com ele, e ela vai se casar com o filho do chefe dele. E tudo isso ocorre em uma única noite fatídica, o que acaba fazendo com que o Peter perca os poderes. Não permanentemente, mas claro, isso dá um tempo pro Peter pensar no que ele quer. Ele não pode mais ser Homem-Aranha, mas ele precisa. Só que será que é porque ele precisa que ele quer necessariamente? Ou será que o Homem-Aranha é um fardo na vida dele? Será que ele não tá conseguindo ser Homem-Aranha porque ele não deve ser Homem-Aranha? Ou porque ele não pode ser Homem-Aranha? O que tá impedindo ele de ser o herói que ele deveria ser? Necessidade própria, egoísmo, tudo isso é posto à prova durante o filme. E tudo isso culmina naquela conversa que ele tem no carro com o tio Ben. Não posso mais viver os seus sonhos. Quero viver a minha vida. Você recebeu um dom, Peter.
Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Pegue minha mão, filho. Não, tio Ben. Eu sou só o Peter Parker. Não serei o Homem-Aranha. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. E aí acaba que o Peter abre mão dos poderes, entrando ali acho que no segundo ou terceiro arco do filme, onde o Peter ele tá livre da responsabilidade, né? A vida pessoal dele voltou pros eixos, ele tá com notas boas de novo, ele tá participando das coisas que ele deveria. Caramba, ele até foi no teatro ver a Mary Jane. Tudo isso voltou, a vida do Peter Parker voltou às custas da vida do Homem-Aranha. Só que aí o peso na consciência começa a bater. A criminalidade começa a subir. Tem situações que o Peter não pode impedir. Tem gente apanhando na rua, ele não pode fazer nada. Até que chega no momento ali mais crítico, onde tá ocorrendo um incêndio. E tem pessoas presas no prédio e ele quer fazer a coisa certa, só que ele não pode, porque ele jurou que ele não ia voltar. E aí ele começa a perceber que talvez ele tenha cometido um engano. Mas ele ainda não sabe, ele ainda não tá certo. Ele vai lá salvar a pessoa, ele salva uma criança do incêndio, só que outro cara morre no lugar. E aí ele começa a questionar se ele tá realmente fazendo a coisa certa. Será que abrir mão de ser Homem-Aranha é a escolha certa? Chega então o momento de sabedoria. Ele vai falar com a Tia May. E a Tia May solta aquele maravilhoso discurso sobre o que são os heróis, sobre o que é ser um herói, sobre por que os heróis são necessários e por que as nossas escolhas têm tanto peso. Deus sabe, crianças como Henry precisam de um herói. Pessoas que se sacrificam pelo próximo, dando um bom exemplo para nós. Todo mundo adora um herói. As pessoas fazem filas para vê-los, para gritar seus nomes. E daqui a uns anos eles contarão como ficaram na chuva durante horas, só para ver de relance aquele que ensinou a continuar acreditando no bem. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. O Peter, ele só quer ter uma vida normal. Mas será que é exatamente isso que os outros precisam dele? Será que é isso que ele mesmo precisa? Não é. Ele nunca conseguiria se perdoar se ele continuasse sendo Homem-Aranha sabendo o tanto de coisas que estão acontecendo por aí. E a Tia May sabe disso. Porque tem aquela cena onde ele vai ali com ela pra fazer os 2 anos de morto ali do tio Ben, e ele conta pra ela que ele é culpado, entre aspas, pela morte do tio Ben, mas ele não deixa claro. Só que a Tia May não é burra, ela entende que ele é o Homem-Aranha. E ela manda esse discurso pra ele, sabendo que ele precisa dessa lavagem de alma pra se tornar, de novo, aquilo que ele deveria ser, um herói. Ele precisa que ela diga pra ele voltar a ser herói. Vai custar a vida pessoal dele, vai custar outras necessidades, sim, mas ele precisa encontrar um ponto de equilíbrio. A vida não é perfeita, mas quem faz acontecer é tu. Quem tem que equilibrar as coisas é tu. É doloroso, é incômodo, mas tu precisa carregar esse fardo. E aí, o Peter finalmente volta a ser Homem-Aranha. Ele se torna ali, de novo, o grande herói que as pessoas precisam. Só que não é no momento oportuno, né? Ele tá ali comemorando, pô, voltei, eu finalmente voltei. Ele tá no momento de escolha, ele tá no momento de decisão. Só que a Mary Jane também. Porque enquanto o filme tem esse arco do Peter tentando chegar na Mary Jane, tem o outro arco da Mary Jane na dúvida se ela deve ou não deixar o Peter se aproximar. Ela avisa pra ele que ela tá namorando. Ela começa a falar um pouco mais sobre esse carinha que ela tá vendo.
Quando o Peter se dá conta, ela literalmente aceitou a proposta de casamento do cara, e quando o Peter finalmente tá disposto a chegar nela, ela vai se casar. Ela vai se casar em algumas semanas. Não tem nada que o Peter possa fazer, ela literalmente vai se casar. Ele chegou tarde. Só que ela também tá na dúvida. E aí é meio babaca da parte dela, porque eu vejo muita gente falando que a Mary Jane da trilogia é vagabunda, mas eu discordo, ela não é vagabunda, ela tem dúvidas, assim como qualquer pessoa, é perfeitamente aceitável ela ter suas dúvidas, ela só levou longe demais no caso de Homem-Aranha 2. Mas, ok. Ela tá na dúvida também, né, se ela quer ou não o Peter, e aí acaba que, quando eles vão fazer a grande decisão, o Dr. Octopus reaparece. Porque o tempo que o Homem-Aranha desapareceu é o tempo que o Otto levou pra concluir o projeto dele. Só que ele precisa de trítio. E pra conseguir o trítio, ele fez um acordo com Harry Osborn. Ele precisa levar o Homem-Aranha pro Harry com o objetivo de conseguir o trítio pra terminar o projeto dele. Nisso ele sequestra a Mary Jane e fala pro Peter que ele tem que chamar o Homem-Aranha. O que metaforicamente é exatamente o que acontece. Ele chama o Homem-Aranha. Ele sente o Homem-Aranha voltando. O Otto vai levando a Mary Jane e o Peter aos poucos vai sentindo que o Homem-Aranha voltou. O óculos dele falha, a força volta e ele vai atrás do Otto. Eu quero ele preso na teia dele! Eu quero o Homem-Aranha! O Homem-Aranha voltou! E aí começa a sequência de luta ali no trem, tal, não tem diálogo, só porradaria solta, tem uma ou outra fala, e aí chega um momento em que o Peter resolve fazer o grande sacrifício. Ele tá disposto a morrer por todas as pessoas naquele trem. Ele se joga na frente do trem e começa a atacar teia pra tudo quanto é lado pra tentar impedir o trem de colidir, mesmo que isso acabe com o corpo dele, que de certa forma acaba acontecendo. No fim, o Otto pega o corpo ali do Peter, aproveita que ele tá derrotado e leva pro Harry. O que acaba acaba por desfazer a amizade dos dois de uma forma extremamente melancólica, porque o Harry é só um cara atormentado pela morte do pai, porque ele nunca provou de fato do amor paterno, e isso traumatizou ele a ponto de achar realmente que o Norman amava ele, quando na verdade o Norman só usava ele de enfeite. E, por fim, o Peter vai enfrentar o Otto, vai impedir o Otto de terminar o sol dele, falando que, por mais que o Otto quisesse aquele sol, por mais que o Otto quisesse, tivesse o sonho de trazer energia sustentável para o mundo, isso não significava que era a coisa certa. Não é porque o Otto tem o direito de fazer que ele deve fazer. E quando o Otto finalmente percebe isso, ele resolve se redimir de tudo que ele fez de errado. Das pessoas que ele magoou, das pessoas que ele machucou, das pessoas que ele matou, de qualquer coisa que ele tenha feito. Matar, no caso, eu não lembro dele ter matado ninguém no filme, mas enfim. De todas as coisas que ele faz, ele resolve se redimir, destruindo o maior sonho dele. E assim ele acaba destruindo o sol artificial dele, que cai no rio e aos poucos vai sendo consumido ali pela água até perder toda a energia, todo o potencial magnético dele. Aí, por fim, a gente amarra a relação do Peter com a Mary Jane, porque a gente percebe naquele momento que a Mary Jane entende por que o Peter estava tão distante. Ela já sabia que ele era um Homem-Aranha, isso fica confirmado no final de Homem-Aranha 1. Ela sabe que o Peter é um Homem-Aranha, mas o que ela queria é que o Peter demonstrasse que mesmo assim ele ainda queria ela. Tem aquela questão do aceite, do querer, e o Peter não demonstrou isso durante o filme. Ele deixa pra demonstrar isso no final. Por mais que ele quisesse, ele não poderia. Só que aí a Mary Jane fica com isso na cabeça até que chega o dia do casamento, onde o Peter tá de boa na casa dele, a Mary Jane larga o John Jameson no altar e vai ver o Peter. E ela fala pra ele o seguinte: beleza, tudo bem, tu pode não querer, mas em momento algum tu deixou eu decidir por conta própria. Eu quero ficar contigo, Peter, eu te amo. E assim acaba o filme, com o Peter, com a Mary Jane de volta, e, quer dizer, definitivamente com a Mary Jane, e indo lá fazer as coisas de Homem-Aranha. Só que, coincidentemente, a última cena não é ele se balançando em teia. É a cara da Mary Jane triste porque ela percebe que o resto da vida dela vai ser daquele jeito. Ela nunca vai ter, de fato, o Peter 100% pra ela. O Peter é dela e do mundo.
Enfim, Homem-Aranha 2 é uma história excelente, que trabalha muito bem a dinâmica de vida do Homem-Aranha, trabalha muito bem a construção dos personagens, tem um excelente desenvolvimento de personalidade, porque no primeiro filme a gente tem a construção ali do que são os grandes poderes e grandes responsabilidades, e logo no segundo filme já tem a construção do equilíbrio entre essas duas vidas, o equilíbrio entre Peter Parker e Homem-Aranha. O Peter finalmente está alcançando o equilíbrio para não ter que traçar duas linhas separadas entre a mesma pessoa. Então, cara, esse filme é magnífico. Esse filme é simplesmente magnífico. A nota que eu dou pra Homem-Aranha 2 é 9.8 de 10, eu não tô nem aí pra quem discordar de mim, cara. Essa é a minha opinião, Homem-Aranha 2 é um filme perfeito. Ele adapta perfeitamente Amazing Spider-Man número 50, que é aquela Homem-Aranha Nunca Mais, só que de uma forma metafórica, onde o Peter não deixa de ser herói porque ele tá mal, ele literalmente perde os poderes. E tudo isso porque ele tá sofrendo de síndrome de burnout, porque ele não tem tempo pra nada. Ele tá ocupado e tem ainda por cima a mente dele pregando peças em si mesma, sem saber o que fazer. E tudo isso acumula, tudo isso resulta nele perdendo os poderes, nele não sabendo o que fazer, nele tendo vários atrasos ali na vida dele, até que ele finalmente se resolve. Tudo isso com a apresentação e construção do Dr. Octopus, que ainda por cima é uma versão definitiva do Dr. Octopus pra mim. Tanto é que ela meio que serve de base pra versão do Octopus de PS4. O Octopus, ele não é um cara mau, ele só é um cara que não tem medo de medir esforços pra alcançar algum objetivo. E é exatamente isso que a gente vê no Homem-Aranha 2 e no jogo de PS4. Ele é um cara que tem a moral duvidosa e as visões de mundo distorcidas. E tudo isso é muito bem trabalhado nessas 2 horas e pouquinho que o filme tem. E é por isso que esse filme é tão perfeito. Mas enfim, isso era o que eu tinha pra falar de Homem-Aranha 2, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. Compartilha com os amigos também, bora trocar uma ideia sobre Homem-Aranha 2. Por que esse filme é tão bom, o que vocês não gostam do filme e tal. Deixa aí nos comentários, beleza? Vejo vocês aí nessa semana, até a próxima aí, tchau!